Giovana Lobo. E a gente começa falando de uma fala polêmica do presidente Lula. Ele falou sobre o sigilo de votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal e isso repercutiu muito mal. O presidente disse que o ideal, na opinião dele, seria a divulgação apenas do resultado final e não o nome de quem e como votou. O petista fez a sugestão durante o programa Conversa com o Presidente, que é produzido pela comunicação do governo, e eu separei esse trechinho para a gente ouvir. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre, sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte, a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber, votou a maioria 5-4, 6-4, 3-2, que aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar, isso não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família, sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele. O Eduardo Costa, a fala do presidente Lula gerou uma polêmica danada, diversos juristas batendo nessa fala, criticando essa fala, mas eu lembro que por vezes nós tivemos várias discussões aqui no Conversa de Redação e vez ou outra a gente falava nessa questão dos ministros estarem muito na mídia, da TV Justiça e tal. A fala do presidente não é mais ou menos essa ou eu estou fazendo alguma conexão errada aqui? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, as grandes mudanças que acontecem no mundo, desculpem, senhores, esse é o começo da manhã, com essa mudança de temperatura. Quem aguenta? Esquenta e esfrio danado. Mas, enfim, as grandes mudanças na humanidade, elas se dão por acaso. Eu lembro quando, em 1986, fui a Cuba, por outras razões, era reatamente relações diplomáticas Brasil e Cuba, e acabei fazendo uma matéria que repercutiu muito aqui, que era a descoberta da cura para o vitiligo. Sim. O professor Carlos Biariscal, do Hospital Hermanos Averreiras, estava fazendo pesquisas lá com a placenta e, de repente, um pingo da placenta caiu sobre um ratinho, sobre um camundongo, e pigmentou. E aí descobriu a melarrenina, que a gente fala aqui melagenina, que é um remédio, que é uma loção capaz de diminuir o problema dessas manchas que o vitiligo traz. Assim, por que eu lembrei disso ontem, na hora que eu vi essa notícia? De fatos assim, inesperados, surgem grandes decisões. Eu não acredito que o Lula vai obter êxito dessa intenção dele, até porque, primeiro, a Constituição não prevê. Segundo, disse um americano, em 1916, eu escutei isso de várias pessoas ontem, que o melhor detergente é sempre a luz do sol. Então, transparência, publicidade faz parte das decisões do judiciário. Mas é uma bela da discussão, sabe? Bela na discussão. Se eu fosse senador, eu ia estimular essa discussão no Senado, que é capaz de mudar as posturas de ministros. Mas, por exemplo, se não puder tornar o voto secreto, que ele seja discreto. Televisionar aqueles julgamentos, aquilo, sem dúvida nenhuma, tornou os nossos ministros estrelas e eles gostam disso. Ficou lá 40, 50 minutos, 3 horas dando voto, brigando em público, o que é ruim para a sociedade brasileira. Outra coisa, essa de juiz promover seminário em Portugal, ir para o seminário na África do Sul, todo dia, toda hora, dar entrevista sobre tudo. Os caras são da Suprema Corte. Eu não sei se é o voto secreto, Júnior, mas que precisamos de conter o glamour e a vontade de aparecer dos nossos ministros, precisamos. Giovana Lobo, te dando bom dia, te perguntando, tá certo não publicizar esses votos? Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Olha, na fala o presidente Lula vem muito bem, falando, de repente, assim, olha, se eu pudesse, eu vou dar um conselho. Ele deveria ter algum assessor dele que dissesse, toda vez que vier essa palavra na sua boca, eu vou dar um conselho, você para, estopa e para de falar e volta a falar, porque o programa era conversa com o presidente. O presidente da República não pode falar isso. Um dos basilares que nós temos da democracia é exatamente que os votos, não só os votos, mas os julgamentos sejam públicos. Nós precisamos ter julgamentos públicos, porque nós precisamos saber aquilo que os nossos juízes pensam e aquilo que eles decidem. Como é que eu posso ser um réu, por exemplo, de um processo criminal
e aí simplesmente da cartola sai lá um papel dizendo, ó, aqui tá aqui que você foi condenado à pena de morte, você foi condenado a ficar 300 anos na cadeia, e eu não sei como é que isso foi julgado. Isso é o absurdo dos absurdos. Embora eu concorde com o Eduardo pensando o que o presidente quis dizer. Talvez ele tenha querido dizer exatamente isso. Precisa acabar com essa publicidade toda. Veja bem, publicidade nesse sentido, para criar esse tanto de crítica e às vezes perseguição, que foi a continuidade da fala dele, que o ministro realmente não pode sair na rua, eles não podem andar de avião, eles não podem nada. Onde eles vão, eles são enxovalhados. Seja lá o voto que eles derem. Hoje ficou na moda esculhambar ministro do Supremo. Ou esculhambar em geral, né? A turma também do Legislativo sofre isso, e eles mesmos, do próprio Executivo, sofrem esse tipo de conduta. Mas a gente não pode jamais concordar com esse tipo de postura. Lembro, por exemplo, uma situação que foi ontem. Ontem o STJ manteve a anulação do júri da Boate Kiss. Por qual motivo? Porque no dia do júri, o juiz, além de fazer 3 sorteios de jurados, onde era possível só um, ele fez 3 e, além do mais, ele se reuniu a portas fechadas com os jurados, sem presença das partes. Ou seja, não existe nada que não seja público em julgamento. Julgamento precisa ser público, as partes precisam ter noção do que está sendo feito. Isso é o absurdo da excrescência do absurdo falar um negócio desse. Eu espero que venha uma contrafala dele mesmo para dizer que houve aí uma vontade muito grande, mas uma forma de se expressar muito errada. Ô, Malca Marcos, bom dia para você. E a gente comparando com outros países, né? Isso é uma discussão pelo mundo afora. Nos Estados Unidos, por exemplo, os votos da Suprema Corte são formados por maioria ou por unanimidade. Ao final da sessão, os ministros se reúnem, né, em um ambiente separado para discutir o caso e depois essa decisão é anunciada em nome de todo o tribunal. Se o julgamento não for unânime, aí a corte expõe a divergência. Mas a Silvana está balançando a cabeça aqui. Isso mesmo. É isso mesmo? Expõe a divergência e diz quem votou de uma forma e quem votou de outra forma. Ou seja, em partes é secreto, né? Mas aí, Malco, essa discussão aqui, tá na hora de fazer essa discussão? Não tá na hora? É uma polêmica desnecessária? Como é que você vê isso tudo? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. É uma polêmica completamente desnecessária, inapropriada e dita de maneira infeliz pelo nosso presidente. Publicidade da administração pública, nos princípios, nunca pode ser questionada. Certamente ele está incomodado com a crítica que tem sido feita ao ministro Zanin, indicado por ele, que se esperava que tivesse determinado comportamento, tem sido criticado pela própria base do presidente em relação ao seu voto, sendo mais conservador do que se esperava que fosse, na verdade. Ser ministro do STF, você depende de um único eleitor, é um único voto, é o voto do presidente, é a escolha pessoal dele. Ser ministro do STF significa não prestar contas, significa ter um cargo vitalício e ainda vai ter sigilo, fazer o que quiser, sem fundamentar cada um dos votos. Eu acho que tem que ser o contrário. O que nós temos é que levar a fundamentação de votos para o legislativo. Cada parlamentar deveria justificar por que votou sim, votou não, e não o contrário, tirar o direito da sociedade de saber como vota qualquer um que tem um cargo público. Ô, Rita Mundim, e essa polêmica toda aí, como é que você olha para essa história? Como é que você analisa isso tudo? Bom dia. Ô, Júnior, realmente eu concordo com a Silvana, concordo com o Malco. Aleluia aí, Eduardo. Porque isso é um retrocesso. Isso é um retrocesso na democracia. Nós temos que ter transparência e ética. O que está faltando é um código de ética no comportamento dos ministros. O que está faltando são critérios na nomeação desses ministros, como bem disse o Malco. Eles têm um voto, que é do presidente da República, e é por isso que o voto deles, público, tem que ser dado. A sociedade tem que saber o que está acontecendo. E esse tipo de animosidade acontece quando o voto deles não vai de encontro ao anseio da sociedade que não votou neles. Então, se tivéssemos critérios técnicos, se tivéssemos ética, se os juízes se manifestassem apenas nos autos, não haveria esse problema que existe hoje entre a sociedade e o Supremo. O problema não está na sociedade, está no comportamento dos ministros e no critério usado para que eles nos representem nas suas decisões.